Tudo bem. Então, uma visão geral sobre DFT. Qual a importância de DFT num contexto aí da ciência, né? Onde é que a gente está inserido aí para ter uma disciplina aqui no ITA voltada a essa teoria, ok? Então, como eu falei, DFT é uma teoria feita para descrever um problema de muitos corpos, em particular em um gás não homogêneo de elétrons. Vários elétrons aí interagindo e encontrar esses estados desse sistema polieletrônico, ok? Via mecânica quântica, certo? Então, basicamente, o intuito aí de calcular um sistema polieletrônico é encontrar as propriedades físicas e químicas de um determinado composto, de um material, de certo sistema. E isso aí tem implicações tecnológicas tremendas, certo? Então, pensem que todas as tecnologias que a gente fala, né, precisa de um material para ser feita. Uma eletrônica, né? E todos os computadores, dispositivos, certo? Eles se baseiam, por exemplo, em semicondutores, né? A lógica booleana, a aplicação disso. Existe um material do qual esses dispositivos fazem parte. Com esses novos materiais, então, possibilita, né, dar meios para que cientistas e engenheiros consigam fazer novos engenhos, novos dispositivos, novas tecnologias. Tá? Então, sobre a importância de DFT nesse contexto. Então, ela é uma teoria que possibilita você ter economia de gastos, certo? Porque você, ao invés de fazer ensaios com novos materiais, tentar crescê-los, tentar caracterizá-los, pensa que você está falando aí de nanomateriais às vezes, e crescer um material desse composto do jeito que você quer e garantir que ele existe em determinada amostra onde você quer, do jeito que você quer, de maneira inerte quimicamente, é uma coisa que é não trivial. E ao invés de gastar dinheiro com vários ensaios que não vão dar resultados necessariamente, porque você vai tentar várias vezes até dar certo, né? Até você criar o material que você quer do jeito que você quer, você pode simular materiais. Então você vai lá no computador, coloca átomos do jeito que você quer, verifica estabilidade a priori, né? Verifica qual que é a propriedade desse sistema criado desse jeito que você interessa, compara a energia de formação desse com outros compostos. Então você começa a ter informações ali teóricas obtidas por meio de simulações. Então, o DFT ele entra muito junto com simulações para economia de gastos, né? Fazer ensaios aí, simulações antes de pôr a mão na massa, tá? O DFT também tem grande sucesso em termos de predição de propriedades, né, de comportamento de materiais, e você consegue já indicar certos candidatos interessantes para determinadas aplicações. Você consegue dizer se um coeficiente de elasticidade de um material é maior ou menor do que outro, se um gap de energia é maior ou menor, você consegue estimar esse gap, você consegue estimar geometrias moleculares, geometrias cristalinas, você consegue aferir energia de formação de defeitos, quais são as posições esperadas para esses níveis de defeitos, quais são as consequências desses defeitos e dessas propriedades em termos ópticos e por aí vai. Né? Então a ideia é que você consegue acessar uma vasta gama de propriedades materiais com essas simulações aí baseadas nessa teoria, certo? E tipicamente a gente vai ter essa teoria que vai chegar em determinados problemas que vão ser resolvidos computacionalmente, tá? E a ideia, por exemplo, também pode ser usada. Imagina que eu tenho um cientista experimental que tem um determinado sistema que ele cresce e ele observa experimentalmente um determinado pico de absorção ou um pico de emissão de luz e ele quer investigar isso um pouco melhor. Então, antes as pessoas meio que tinham que fazer certas inferências, fazendo medidas, verificando, né? Criando hipóteses de determinados níveis em certos locais, enfim. Tudo isso está ótimo, certo? Mas o DFT ele te permite um
conhecimento aí dos primeiros princípios e dos mecanismos fundamentais muito positivo nessa e que agrega muita coisa nessas explicações. Porque uma coisa é você imaginar que, por exemplo, existe um determinado nível de defeito dentro de um hiato de energias, de um gap, que permite transições de menor energia, gerando um certo pico. Então isso é uma possibilidade de explicação de determinado pico de emissão ou de absorção. Outra coisa é você criar essa hipótese. Outra coisa é você criar essa hipótese, gerar uma estrutura geométrica ali de um defeito no material que você está estudando, fazer um cálculo e mostrar uma estrutura de bandas que tenha sim aquele estado naquele lugar daquele jeito. Bem, então, e você consegue verificar onde é que é a origem química de diferentes estados, como eles interagem, efeitos nas geometrias, enfim, né? Então deve ter muito feliz nesse aspecto de você fazer uma ligação entre experimental findings, né, observações experimentais, e uma teoria de primeiros princípios que parte desde os fundamentos de mecânica quântica. Então você consegue fazer essa ponte aí entre experimento e mecanismos fundamentais muito interessante com o DFT. Tá? E o DFT também se caracteriza por ser uma ferramenta muito versátil. Então a gente vai estudar nesse curso uma teoria que você consegue aplicar para investigar átomos, certo? Átomos de lítio, hélio, oxigênio, nitrogênio, propriedades atômicas aí vastas, estudar moléculas, então basicamente a química toda aí. Você consegue investigar propriedades de moléculas com o DFT, propriedades de materiais, então imagina não só a molécula lá de H2, por exemplo, o oxigênio, nitrogênio, distâncias de energias de ligação, visualizar ligações químicas e geometrias químicas aí aparecendo da tua teoria, mas também sistemas cristalinos, defeitos, materiais tridimensionais, bidimensionais, materiais para semicondutores, isolantes, metais. Então é uma teoria muito poderosa e visto que basicamente todas as coisas que estão vendo aqui ao meu redor são feitas, tem uma química envolvida, deve ter uma boa metodologia para acessar essa química, certo? E a física também, as propriedades macroscópicas, né, que se refletem no mecanismo microscópico também podem ser acessadas em algum grau com o DFT. Então, por exemplo, imagina uma certa coeficiente de rigidez de um material, o material ser duro ou ser elástico. Você pode relacionar isso com a variação, né, da energia total do sistema quando você comprime ou distende a geometria. Você consegue acessar uma vasta gama de propriedades diferentes com uma mesma teoria, certo? Então, por isso que deve ser bem importante. Aqui tem são alguns trechos aí de artigos, né? Comenta um pouco dessa aplicação aí de ciências dos materiais computacional, né? Em particular essa metodologia aí ab initio, vem do latim, né? Então desde os princípios, certo? Parte de mecânica quântica e faz as simulações de estado sólido, né? E vem sendo cada vez mais introduzidas na indústria. Então a gente já teve, por exemplo, a Mitsubishi já viu falar com a gente pedindo uma certa consultoria aí de como calcular materiais. A Shell também tem interesse nisso aí. Então, diferentes indústrias vêm se interessando cada vez mais por essas metodologias. Tudo bem? E aí vai sendo aplicado, né, cada vez mais em problemas tecnológicos, né, com impacto em engenharia. E por isso que a gente está aqui no ITA, no Instituto de Engenharia, estudando o DFT. E então, assim, vem cada vez mais sendo aplicado nas últimas 3 décadas, né? Já está talvez indo para as 4 décadas aí. Mas principalmente aí no começo dos anos 90 e que isso estourou
porque a gente conseguiu atingir o nível de maturidade de poder computacional. A gente tinha poder computacional suficiente para resolver esse tipo de problemas. Bem, e aí a gente cada vez mais está aumentando nosso poder computacional e permitindo a gente estudar cada vez mais sistemas mais sofisticados que podem, por exemplo, compor novos dispositivos eletrônicos do futuro e por aí vai. Então você tem um certo ciclo autoconsistente em que você ganha mais conhecimento, com esse conhecimento você consegue ferramentas mais poderosas para investigar novos sistemas, conseguir mais conhecimento e você vai aí um círculo virtuoso. Tudo bem? Então, reforçando aí, né, você tem aplicações em átomos, há distorções de moléculas em superfícies, também é um outro tipo de problema que você consegue atacar via DFT. Moléculas mais simples e também mais sofisticadas, tudo bem? Propriedades ópticas, né, um laser, então, que tipo de mecanismo ele acontece no laser e que tipo de propriedade o semicondutor que compõe esse laser tem que ter para emitir um determinado comprimento de onda, no vermelho e por aí vai. E também a gente consegue estudar interfaces, né? Então tem um Nobel de Física, né, o Herbert Krümer, ele fala que a interface entre dois materiais é que está o dispositivo, né? Imagina um diodo, por exemplo, é uma interface entre um semicondutor. DFT pode se aplicar a todos esses tipos de sistemas, tudo bem? Para vocês terem ideia dos artigos mais citados, né, do Physical Review, por exemplo, né, que é da Sociedade Americana de Física, os dois artigos mais citados são, né, as duas pedras basilares ali do DFT. Tá? O primeiro é um artigo de 65, bem, do Kohn e do Chan, 59 mil, quase 60 mil citações, né? Essa eu estava olhando, 7 mil foram basicamente do ano passado, ou seja, 60 mil citações e acelerando. E a outra foi o primeiro artigo que deu os teoremas bases fundamentais do DFT, 53 mil citações, né? Desse gás de elétrons inhomogêneos. Então é interessante até você ver como é que nasceu a teoria, né? O que eles estavam pensando na época, no gás de elétrons. Né? Então, basicamente, você vê como essa área da física não é desprezível, né? Porque dos 10 primeiros você tem ali 2 já no topo, né? De fato, né? A parte de matérias, de materiais, de sólidos, né? Grande parte dessa área da física aí é baseada em DFT. Bem? E não à toa, né? Foi laureado com o Prêmio Nobel, então o Prêmio Nobel de Química de 98, né, foi dado ao professor Walter Kohn, né, que está a foto dele aqui, ele recebendo o Prêmio Nobel. É interessante ver como a declaração dele quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né? Ele fala que ele nunca estudou química, né, na verdade, ele é só um físico, mas tá tudo bem. Então, de fato, muitos prêmios Nobel de Química foram dados a físicos, porque essa área aí que a gente está lidando aí já é um pouco cinza o que é química e o que é física, mas pra gente também tá tudo bem, a gente não vai brigar por isso. Certo? O fato é que a gente quer uma ferramenta teórica que consiga investigar esses sistemas polieletrônicos que podem ser, em algum aspecto, química e em outro aspecto é um problema de física, um problema de mecânica quântica. Bem, e observem também que foram trabalhos, né, que ele participou desses dois trabalhos, né, tanto desse quanto nesse, em 64, 65 e mais de 30 anos depois é que ele de fato vai ser laureado com um prêmio Nobel, porque você precisou estabelecer uma teoria, né, vai ter um termo desconhecido, é o que a gente chama de funcional de troca e correlação, vai se precisando formular boas aproximações para esse termo e posteriormente você vai chegar num problema
autoconsistente que vai precisar de uma solução computacional eficiente e também de computadores potentes o suficiente para atacar esse problema com essa metodologia. Então precisou-se de 30 anos até a gente atingir esse nível de maturidade. E desde então, dos anos 90 para os anos 2000 e mais 20 anos aí até a gente chegar nos dias de hoje, vem se crescendo cada vez mais esse tipo de metodologia. Bem? E qual que é o coração ali dessa teoria do DFT? A ideia principal dessa teoria basicamente é o seguinte: que dado um sistema quântico de partículas, né, de elétrons basicamente, a gente vai investigar meio a química dos elétrons e vai deixar os núcleos fixos, a gente vai desacoplar esses dois aspectos de um sistema, ou termo técnico para isso, a aproximação de Born-Oppenheimer. E a ideia principal do DFT é o seguinte: a energia do estado fundamental ela é um funcional exato da densidade eletrônica. Então, a ideia principal disso é que você consegue trabalhar com o seu sistema, certo? Não usando a função de onda como principal grandeza, mas em termos da densidade eletrônica. Então, esse aspecto aí da DFT tem uma tremenda simplificação no seu sistema. Tá? Em particular, calculado em estados de único elétron, mesmo num sistema de partículas interagentes. Tudo bem? E aí, conhecendo o estado fundamental, você consegue calcular outras propriedades associadas ao estado fundamental. Tudo bem? Então, vamos lá. Basicamente, a teoria padrão de um sistema polieletrônico é a equação de Schrödinger, mecânica quântica padrão. Então, basicamente, essa aqui é a ideia principal. Porque nem sempre isso é aplicado, né, a sistemas, né? Basicamente é o seguinte: aqui eu tenho uma certa representação de Hamiltoniano. Eu poderia colocar esse Epsi para a direita, tá? Teria aqui minha equação de Schrödinger independente do tempo. Aqui eu tenho a minha componente da energia cinética dos elétrons, aí partículas aqui, certo? Aqui eu tenho uma relação entre interação eletrostática entre átomos, né, com número atômico ZK e uma posição RK, e elétrons na posição Rzinho. Tenho aqui uma energia eletrostática entre núcleos e elétrons e também entre elétrons e outros elétrons. E essa parte aqui, a interação entre elétrons e elétrons J, né, e diferente de J. Basicamente, o principal problema aqui é que se eu tiver pelo menos 2 elétrons, eu já tenho um acoplamento entre duas coordenadas, do primeiro elétron e do segundo elétron. Então, problema 3D, por exemplo, isso implica que eu tenho 6 coordenadas mutuamente acopladas, certo? Para 3 elétrons, 9, todas acopladas e por aí vai. Bem, então, imaginem um problema de N corpos, certo? Em que eu tenho 3N coordenadas, né? Que são todas acopladas, tudo bem? Então, tá, 3N coordenadas, e eu preciso, vou imaginar que eu vou guardar a função de onda. Então, estou falando de resolver o problema. Estou falando aqui de simplesmente, ó, eu tenho uma função de onda e eu vou te dar a resposta do céu e você precisa guardar em um HD. Tá? Então, você tem diferentes coordenadas e para cada ponto do espaço, você precisa guardar um float, um número decimal, um número real. A função de onda é complexa, então você precisa de 8 bytes. Tá? 4 bytes para a parte real, 4 bytes para a parte imaginária. E aí, em cada coordenada dessa, né, um x, y, z de um dos elétrons, e aí eu preciso olhar todas as coordenadas. Então, se eu tenho 3n coordenadas, vamos imaginar que eu tenho pelo menos uma coisa para
discretizar isso, pelo menos uns 100 pontos em cada eixo. Certo? Que aí eu vou quantizar, por exemplo, esse sinal aqui em vermelho. Eu preciso guardar essa informação, então eu vou quantizar e colocar esses pontinhos aí pretos, né? E a ideia é que eu preciso de um número razoável de pontos para manter o meu erro, essa parte aí em verde, no nível controlado. Certo? Então, vamos fazer aqui uma conta de padaria. Certo? A memória que você precisa no seu HD vai ser 8 bytes vezes 100 elevado a 3n. Porque eu tenho aí, por exemplo, dois eixos. Eu tenho um eixo aqui e um eixo aqui. Você tem que 100 vezes 100. Esse plano. Coloca mais outro eixo. Você tem 100 ao quadrado vezes mais 100 pontos no outro eixo. E aí, por cada eixo que você vai multiplicando por 100 3 vezes. Porque uma vez para x, uma vez para y, uma vez para z. Certo? Então, com um elétron, você tem basicamente 8 megabytes. 100, que é 10 ao quadrado, vezes elevado a 3, 10 a sexta, que é 1 mega. Então, 8 megabytes é um arquivozinho pequeno. Eu tenho aí guardado a função de onda de um único elétron. Quando eu passo para 2, gente, então guardar uma função de onda de 2 elétrons, agora com 6 coordenadas, vai para 8 terabytes. Certo? É claro que você pode fazer isso de maneira mais ou menos inteligente, talvez usar certas propriedades de simetria entre os elétrons, claro, mas isso não é tão trivial de ser feito. Então você passa aí para 8 tera. 8 tera já é uma coisa assim de respeito. Mas vocês não vão me dizer que é impossível. Tá no supercomputador, você consegue ter um HD de mais de 8 tera. Mas vamos colocar ali 5 elétrons. E 5 elétrons não é nada demais. Eu estou falando ali de hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro. Estou ali num boro ali. Nada muito ousado. Mas quando você vai para um boro, você já está ali nos 8 vezes 10 a 30 bytes. Você já está ali num molde de bytes. E, enfim, isso aí já está impossível. E se você vai para 10 elétrons, 10 a 60 bytes. Então, esses são números inimagináveis que a gente tem. Então, o que eu quero dizer com todas essas contas aí, essas estimativas de memória? Usar a função de onda de todas as partículas interagentes de maneira direta não é uma boa estratégia. Porque você não consegue sequer armazenar a resposta. Quem dirá aí resolver um problema de uma equação diferencial cuja variável é psi. Então você precisa aí de outra ideia, de outra metodologia, de outro approach para o teu problema. E é isso aí rima com o que a gente está falando aí da densidade, né, da teoria da função da densidade. A gente vai trocar o psi, né, a função de onda, e a gente vai olhar muito com carinho aí para a densidade eletrônica, para o N. Basicamente, dado um sistema, o DFT, a teoria da função da densidade, garante para a gente que a energia total do sistema ela é um funcional de N. Ou seja, você precisa procurar um N, uma densidade de elétrons, que agora depende de todos os elétrons em um agregado. Ou integral, se você quiser preferir em termos matemáticos. E aí você precisa minimizar a energia com respeito à densidade eletrônica. Minimizar um funcional da densidade. E aí com isso você consegue aí começar a chegar perto da solução do seu problema. E o bom disso é que uma densidade eletrônica para 1, 2, 3, 5, 10, 1000, 1 mol de átomo sempre pode ser descrita como uma densidade de x, y, z. Ou seja, essa quantidade pode ser sempre armazenada conforme a nossa estimativa, sempre em 8 megabytes. Bem? Então, isso aí tá maravilha aí de você usar a densidade eletrônica. E os objetivos do nosso curso vai ser apresentar de forma um pouco mais formal e aprofundar nessa teoria aí do princípio variacional, ou seja, procurar um estado fundamental
procurar um mínimo de energia variando a densidade eletrônica. Apresentar essa ideia, formalizar os princípios de DFT. Então vamos investigar como é que isso é feito, quais os teoremas envolvidos e também, né, o terceiro ponto agora, apliquei a ideia, fiz os teoremas, apliquei com as aproximações que estão disponíveis que a gente vai prestar para vocês. Quão bom isso é, né? Qual a precisão esperada dos resultados, que propriedades eu consigo calcular bem, que propriedades eu ainda não consigo, vou precisar de uma outra metodologia ainda. Então vai ser basicamente isso, né? Apresentar a ideia, formular a teoria e apresentar qual que é o desempenho dessa teoria aí em sistemas reais, tá bom? Então isso aí foi a nossa ideia aí de DFT num contexto mais amplo. Muito obrigado e me acompanhe no próximo vídeo.